que é a palavra de Deus para a tua vida. Abençoar com uma oração. Pai, em nome de Jesus, a minha oração nessa noite é que nós possamos ser abençoados pela tua palavra. Que o teu Espírito possa ministrar os nossos corações e nós possamos, Pai, ser alcançados pela tua glória, pela tua graça, pelo teu poder e pelo teu amor. Abençoa-nos, Espírito Santo, para que nós possamos nessa noite receber um conselho que vem do céu e nós possamos receber, Pai, a tua palavra que nos vivifica e nos alcança. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom, né? Que bom que você está aqui nessa noite. Eu gostaria de compartilhar com você algo que está no meu coração sobre liderar suas emoções em dias difíceis. Muito tem se falado nesses tempos antes pandemia, né, sobre liderança, não é verdade? Muitos cursos têm surgido, muitas palestras têm sido feitas, até nós mesmos, igreja, temos trabalhado nesse sentido, né? Sobre desenvolver líderes, formar líderes, sobre preparar vidas para liderar outras pessoas. Porque eu acredito muito que este é o chamado de Deus, que esta é a vontade de Deus. Ter pessoas maduras que cuidam de outras pessoas. Ter pessoas maduras que de alguma forma tomam conta da população. E Deus te chamou para isso. Eu acredito muito firmemente, né, nessa palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite. Que Deus me chamou e te chamou para ser líder, para cuidar. Mas antes de eu poder cuidar de gente, eu preciso aprender a me liderar. Eu preciso aprender a liderar as minhas emoções e principalmente a liderá-las em tempos difíceis. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 10, ele fala essas palavras: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre nosso corpo ao morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. O apóstolo Paulo aqui fala que existem pressões que vêm contra a nossa vida. E elas são tanto externa quanto interna. E elas muitas vezes querem nos destruir. As pessoas muitas vezes querem nos abalar. O texto base que nós iremos tratar nessa noite, que nós iremos meditar nessa noite, é um salmo que o rei Davi escreveu. O salmista Davi, um adorador, alguém que tinha uma comunhão muito íntima com o Senhor, e qualquer problema, qualquer pressão que ele vivia, ele sabia recorrer ao lugar secreto. Qualquer pressão ele sofria, ele sabia recorrer à fonte que poderia resolver o problema dele. Por isso, nessa noite, através desse salmo, nós vamos aprender a lidar com as nossas emoções em dias difíceis. Sabe, liderar ou lidar com as emoções pessoais é uma tarefa muito delicada. Mas como a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores sobre todas as coisas, mas mesmo eu sabendo que eu sou mais do que vencedor,
muitas vezes, não sempre, eu sou bem sucedido em lidar com isso. E como igreja, eu preciso estar bem. Olha aí, parece um erro de português, não é? Quando eu falo de igreja, eu contextualizando, eu falo de um todo, falo de um grupo de pessoas, falo de muita gente reunida, mas nunca como hoje eu vi que igreja é muito mais do que isso, e que eu sou parte ativa da igreja, ou melhor ainda, eu sou a igreja. Né? Tem alguma propaganda aí que fala isso, não é? Eu sou a igreja. Amém? Você é a igreja. E como igreja eu preciso estar bem. Porque periodicamente nós seremos chamados por Deus para ajudar pessoas, para ajudar a nossa família, para ajudar a minha igreja, enfim, ajudar a minha sociedade. Por isso, como toda essa crise, também, como todas as coisas, essa crise também nos ensina algo de importante. E com toda essa crise, isolamento social, desemprego que está sendo gerado por essa pandemia, tudo se acentua, tudo se torna maior, mais perigoso. Mas na verdade, tudo já estava aqui, pertinho da gente, pertinho de nós mesmos, antes da pandemia. Por isso, o apóstolo Paulo já nos deixou um recado há cerca de 2000 anos atrás, poderoso para que nós possamos lidar com as nossas emoções. Quando, por exemplo, o apóstolo Paulo diz, olha, não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Esse texto foi escrito para os filipenses há milhares de anos atrás, mas ainda hoje é muito atual. Ainda hoje é muito verdadeiro. Antes de andar com nossas emoções destruídas, nós devemos falar com Deus sobre o nosso coração, sobre aquilo que Deus quer nos ensinar. E uma parte muito importante do ser humano são as emoções. Nossas orações, nossas emoções, elas são bênção. Mas nós precisamos aprender a liderar elas e a lidar com elas. Tirar o melhor delas. Liderá-las e não deixar que elas dirijam a nossa vida. Esse é um pouquinho o objetivo dessa mensagem dessa noite. Aprender, através do auxílio da palavra de Deus, a liderar as minhas emoções e não deixar que elas dirigem a minha vida. As emoções foram feitas para Deus para colorir a nossa vida, trazer sentimentos ao nosso dia a dia, porque como é triste a vida sem sentimentos. É bom ficar alegre, é bom sentir ternura, é bom, mas às vezes as emoções tomam conta totalmente do nosso coração e eles dirigem o nosso dia a dia. Elas são nossas, pertencem a cada um de nós, podendo elas ser negativas ou positivas, dependendo do momento da vida que nós estamos vivendo. Bom, Deus deseja que nós possamos crescer em todas as coisas. Tem versículos que nós entendemos só vivendo eles, como aquele famosíssimo, que diz que todas as coisas cooperam ao bem daqueles que amam a Deus. Eu diria, como assim uma pandemia pode cooperar para o meu bem? Como assim um desemprego pode cooperar para o meu bem? Como assim uma calamidade pública pode trabalhar para o meu bem? É isso que nós aprendemos na palavra de Deus, porque em todas as coisas Deus deseja me ensinar alguma coisa. E nesse salmo que nós vamos ler, Deus quer nos instruir
Os salmos são muito honestos. Isso é legal demais da palavra de Deus. A palavra de Deus não é escrita para super-homens, mas é escrita para homens que querem se superar. Lembra esse ano? O ano da superação. E os salmos, eles nos mostram sentimentos. Por exemplo, nos salmos que Davi escreveu, ele expressa os seus sentimentos, as suas emoções, de maneira bem verdadeira, bem honesta, sem maquiagem, sem esconder verdade alguma. É bom demais ver como a Bíblia não nos esconde nada, desnuda até mesmo os seus heróis. Isso é interessante nessa noite. Que muitas vezes nós vestimos a capa de super-heróis e quando os problemas vêm, e muitas vezes eles são mais fortes do que a gente, aí a depressão vem, a culpa vem, porque começamos a pensar que tipo de cristão eu sou, que tipo de servo de Deus eu sou, porque eu não consigo vencer, mas na verdade porque os sentimentos, eles nos puxam para baixo, eles nos puxam para trás, e muitas vezes é difícil essa corrida, nós não conseguimos fazer o que nós queríamos. O mesmo apóstolo Paulo diz isso. Um dia ele falou isso, falou, olha, as coisas que eu quero fazer, essa não faço, o que não quero fazer, isso acabo fazendo, é uma bagunça a minha vida. Alguém se sente assim? Alguém sente que a própria vida é uma bagunça? Deus deseja te ensinar nessa noite a liderar com as tuas emoções. Se você estiver comigo nessa noite, manda um sinal para mim, para eu saber que tem alguém me seguindo aí. Mesmo vendo um número grande de pessoas nos seguindo lá, eu queria saber se está chegando na tua casa essa mensagem. Bom, a palavra de Deus deixa bem claro nos seus textos e revela a verdade sobre o ser humano. Como ele é e como ele sofre. Até os evangelhos revelam as emoções do maior ser humano que já existiu, Cristo Jesus. Quantas vezes a palavra de Deus, essa palavra extraordinária, ela nos mostra a fragilidade de Cristo homem. Olha, Deus se fez homem e ele esvaziou a si mesmo de ser Deus e ele sofreu as nossas mesmas dores. Ele sofreu os nossos mesmos sentimentos e emoções que muitas vezes o puxaram a querer viver momentos de angústia, momentos de tristeza. E ele teve que aprender a liderar com os próprios sentimentos. Ao mesmo tempo, a Bíblia traz esperança. Ao mesmo tempo, a Bíblia ela é a orientação segura. Ela traz renovo para a nossa vida. Vamos examinar junto nessa noite o Salmo 69, para que através dele recebemos orientação para lidar com as nossas emoções. Você que tem Bíblia aí, pode pegá-la e abrir no Salmo 69. Quero agradecer vocês pelos comentários aqui. Se de vez em quando vocês fazem isso, me dando um feedback, eu sei que vocês estão comigo. Um pregador, ele é acostumado a pregar olhando na cara das pessoas. E vendo a cara das pessoas, ele sabe se a pregação está alcançando ou não os corações. E aí isso é um tempo difícil até para os pregadores. Não poder ver os rostos das pessoas que estão ao outro lado, o que nos deixa, o que nos fica para fazer, o que é confiar no poder do Espírito Santo. A única coisa que nós podemos fazer é isso, né? É confiar que o Espírito Santo está fazendo na tua vida do outro lado da tela. Bom, o Salmo 69 é bem a nossa cara. Ele reflete um momento
da sociedade e traz alguns fatos sobre a nossa vida. Bom, eu irei lê-lo, não tudo de uma vez. Irei ler alguns versículos separados e da maneira que nós vamos lendo, vamos analisando e pedindo ao Espírito Santo que possa ministrar os nossos corações. O versículo 1 e 2 dizem assim: Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas eu me afundo, e não tenho onde firmar os meus pés. Entrei em águas profundas, e as correntezas me arrastaram. Assim como Davi, às vezes nos sentimos sufocados pelas circunstâncias. O problema nunca vem sozinho, não é mesmo? Parece que tudo vem por atacado. Uma coisa acontece, outra logo em seguida. Estamos cansados, os nossos filhos têm tido muita luta, ou às vezes muitos problemas. As finanças têm sido um complicador terrível. E como as pessoas todas estão do mesmo jeito, todo mundo está com os nervos à flor da pele. Basta uma faísca e as coisas explodem. Veja que isso não é novo. Davi, muito antes de Jesus, já falava isso. Muito antes daquilo que nós lemos do apóstolo Paulo, Davi já se encontrava nessa situação. Olha, às vezes eu me sinto sufocado. Águas até o meu pescoço. As profundezas lamacentas, eu estou afundando nelas. Parece aquelas areias coradiças, né? Aquela areia que nos pega e que nos puxa para baixo. Entrei em águas profundas, mas essas águas não são águas de bênção, como nós cantamos. Me leva às águas profundas, me guia, né, como o Senhor desejar. Essas águas profundas são águas que nos afundam. São águas que querem nos puxar para baixo e nos matar. As correntezas nos arrastam, mas não nos arrastam muitas vezes a lugares de bênção, mas a lugares de medo, a lugares de pavor, de pânico. Às vezes, parece que ninguém nos ouve. O versículo 3 diz: olha, cansei-me de pedir socorro. A minha garganta se abrasa, os meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. Olha só a condição de Davi. Ele dizia: olha, cansei-me de pedir socorro. Estou gritando e parece que Deus não escuta, não ouve. A minha garganta está vermelha de tanto gritar, de tanto clamar, e parece que nada acontece. É bem comum entre nós sentir que ninguém está vendo, que estamos sozinhos. Parece que ninguém está enxergando o nosso sofrimento. E às vezes parece que até Deus não está nos ouvindo. Todo mundo passa por esse sentimento. Não sinta culpa, ou não se sinta abandonado, porque isso é algo que faz parte da humanidade. Mas vamos a uma observação aqui. É verdade mesmo que ninguém está vendo? Não. A verdade é que Deus está atento, vendo tudo e ouvindo cada uma das suas palavras, mesmo que você não sinta isso. Lembra? A verdade não é a realidade. A verdade não é a realidade. A verdade me diz que eu estou sozinho. A verdade me diz que olho ao meu redor, olho para as minhas contas, olho para o trabalho, olho para a televisão, olho para a cidade e tudo parece desmoronar. Mas a verdade diz
eu estou contigo todos os dias, até o fim dos tempos. Eu não te deixo e não te abandono, porque eu te fiz, eu te amo. Pode uma mãe esquecer o filho que amamenta, mas eu nunca me esquecerei de ti. Eu te amo, diz o Senhor para a tua vida. Por isso é algo que nós temos que lembrar sempre. Que você possa dizer a você mesmo nessa noite, ou gritar bem alto: a verdade não é a realidade. Parece que ninguém está me ouvindo, mas Deus está atento ao meu clamor. Às vezes, nos sentimos injustiçados. Versículo 4 e 5 diz assim: os que sem razão me odeiam são mais do que os fios de cabelo da minha cabeça. Muitos são os que me prejudicam sem motivo. Muitos os que procuram destruir-me. Sou forçado a devolver o que não roubei. Esse versículo me traz um pouquinho de alegria e esperança pessoal. Porque a Bíblia diz que os que mais me odeiam são mais do que os meus fios da minha cabeça. Eu tenho poucos inimigos, segundo esse versículo. Olha aí. Está vendo? Tem gente que está perdidinho. Se essa for a tua realidade, meu irmão, não queria estar no teu lugar. Mas o salmista fala, na verdade, aqui de algo de muito doloroso para todos nós. A injustiça. E é certo. Em algum momento ou outro da vida, ela virá. E quais emoções ela provoca em você? Quando você se sente injustiçado, por você receber algo que não merecia, ou por você não receber algo que você merecia. Muitas vezes isso toma conta do nosso coração e nos deixa totalmente abalado. O versículo 6, a primeira parte diz que às vezes nós erramos e sentimos a culpa por isso. Tu bem sabe como fui insensato, ó Deus. A minha culpa não te é encoberta. Não só injustiças acontecem, como também, sejamos justos, nós erramos. Muitas vezes fazemos algo do qual nos arrependemos depois, mas já é tarde demais. Erramos por ignorância, erramos querendo acertar, erramos por cansaço, mas a verdade é que erramos. E como nós lidamos com isso? Muitas vezes deixamos a culpa do meu erro crescer na minha vida, crescer na minha mente, crescer no meu coração, crescer na minha alma, mais do que ela deveria. O versículo 10 desse salmo diz que às vezes nós somos incompreendidos. Até quando choro e jejuo, tendo que suportar zombaria? Os salmistas diziam, até quando eu choro e jejuo, eu preciso suportar o bullying, hoje nós chamaríamos. Todo mundo passa por isso. Criança, adolescente, adultos. O bullying não é outra coisa que incompreensão, zombaria, palavras maldosas que sempre estão acontecendo. Deixa eu te falar algo. Não pode deixar essas circunstâncias governarem as emoções que guiam a tua vida. Não pode deixar a incompreensão, a culpa governar os teus sentimentos e dirigir você ao fracasso, à tristeza, à desolação, à depressão. Quem nos governa é o próprio Deus, e Ele que nos guia, e não as nossas emoções. Repito, as nossas emoções, elas são boas, necessárias, mas é preciso nessa noite entender que quem tem que me governar não é tudo isso, mas é
o meu Deus. Aquele que é um ponto firme, aquele que não se deixa abalar do momento, da circunstância. Diante de tudo isso, eu preciso lidar bem com as emoções para que eu possa usá-las para o meu bem. Tudo isso é real, humano. E mesmo que às vezes pessoas agem desumanamente, contudo, nenhum desses motivos pode gerar em você uma atitude de vitimação. Você não pode e não deve se tornar vítima daquilo que a vida te oferece. Você precisa, meu amado, minha amada, sair inteiro das lutas, das perdas, das decepções da vida. Escolha liderar as suas emoções e não aceite ser vítima ou refém delas. Você pode aprender. Lembra que o apóstolo Paulo falava aos Coríntios? O primeiro versículo que nós lemos lá no comecinho dessa palavra. De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Olha como o apóstolo Paulo sabia balançar. Olha, a emoção vem, mas eu tenho um peso para contrabalançar isso. Eu não me deixo levar. Olha, somos perseguidos, mas não abandonados. Tem o mal, é verdade, mas tem o bem também. Tem o ruim, mas tem o bom. E eu preciso aprender a equilibrar a vida e viver de uma forma equilibrada. Deus que nos ensinar isso. Para lidar e liderar bem com suas emoções em tempos difíceis, eu quero te mostrar algo na palavra de Deus, no Salmo que nós lemos, para que você possa sair com um manual, uma receita. Se quer anotar, pode anotar, ou depois pode voltar no vídeo e escutar de novo. Primeira coisa que preciso fazer lá no versículo 13. Mas eu, Senhor, no tempo oportuno, elevo a Ti a minha oração. Responde-me por Teu grande amor, ó Deus, com a Tua salvação infalível. Primeira coisa para eu lidar e liderar bem minhas emoções, eu preciso desenvolver conversas francas com Deus. Os salmistas tinham entendido isso. E no meio dessa confusão, dessa bagunça, onde parecia que ninguém ouvia, nem o mesmo Deus, ele disse: mas eu, ó Senhor, no tempo oportuno, elevo a Ti a minha oração. Porque, quero repetir para você nessa noite, alguém que escuta cada palavra que você diz. A psicologia nos mostra hoje que falar cura, é terapêutico. Por isso, quando você vai no psicólogo, ou no psiquiatra ainda mais, às vezes aquelas terapias onde você deita naquela maca e ele fica atrás de você e ele finge desenhar, tá anotando coisa nenhuma, é só deixar você desabafar. Aí acaba a sessão, você falou demais, paga ele e vai embora. Tem uma terapia aqui de graça. Alguém que te escuta de graça. É falar com o teu Deus. Fechar a tua porta, o teu quarto e desabafar com o teu Pai. Porque Ele é aquele que te escuta de verdade. É aquele que não finge de escrever os teus pensamentos, mas é aquele que presta atenção a cada uma da tua dor, a cada uma da tua aflição. Falar com Deus significa conversar com quem conhece todo a seu respeito, te entende perfeitamente e incessantemente trabalha em seu favor. Deus é Deus e eu não. Ele pode fazer as coisas de um jeito totalmente inesperado para mim. Mas o fato é que Ele está ouvindo e agindo em meu favor. Acredita nisso nessa noite. Falar com Deus
com fé. Deve ser uma espécie de fio-terra para nós. É um derramar que abre a panela de pressão e retira muito de sobre os nossos ombros. Este ato nos desafoga, nos alivia. Já viu quando você coloca aquela panela de pressão debaixo da água? Isso é até perigoso. Mas quando você abre a água, aquela pressão logo passa, logo se esvazia. E assim o falar com Deus. E assim um bom choro na presença de Deus. E assim você abrir a tua alma na presença de Deus, dizer: Senhor, a Ti eu clamarei, diante de Ti eu me rasgarei, conversarei contigo, Senhor. Um segundo passo seria falar com alguém de confiança, alguém que possa ouvir sem julgamento e sem te encaminhar para o mau caminho. Você precisa ter pessoas, me desculpem essa expressão, melhor de você, para te ajudar. Aí talvez você fala: pastor, mas está me menosprezando, que dizer que eu não sou bom o suficiente. Não, é que tem que ter pessoas que têm a sabedoria de Deus para escutar você e guardar o que você fala para elas. Mesmo se um dia vocês não são mais amigas, ou não serão mais amigas. Pessoas de Deus, nas quais você pode confiar em todo momento. Muitas vezes nós desabafamos com alguém e depois acontece alguma coisa com essa pessoa e o nosso desabafo se torna público. Por isso, você precisa ter pessoas de Deus do teu lado, com as quais você pode abrir o coração e simplesmente falar e conversar, e essa pessoa te escutar e depois falar: vou orar para você, é o suficiente. Às vezes a pessoa não tem que ter a resposta, porque a pessoa não é Deus, mas ela te serve como um escape. Ela te serve como pessoas nas quais você pode confiar, pessoas que jogam água na tua pressão. Falar com uma pessoa bem escolhida é uma segunda etapa que também ajuda a gente. A pessoa não precisa falar nada de volta para você, repito. Se só ouvir mesmo e orar contigo, isso já é uma grande vitória que você tem. Ter pessoas que oram para a gente é algo de extraordinário. Só isso já é muito terapêutico, porque a Bíblia diz que muito pode a intercessão do justo. Ele não diz que muito pode a palavra do justo, mas a intercessão. O problema é que muitas vezes nós queremos a resposta das pessoas ou nas pessoas. E nós nos decepcionamos. Mas puxa vida, ele deveria ser diferente, deveria ter resposta para tudo, mas não. Desconfia. Desconfia das pessoas que têm solução para tudo ou resposta para todas as coisas, mas seja grato para as pessoas que dizem: olha, meu irmão, não sei o que te dizer, mas estou aqui para orar para você. Olha, meu irmão, não sei o que fazer, mas estou aqui acreditando que Deus é bom, Ele nos ouve, Ele vai nos dar a força para sair disso. Por isso eu vou interceder para a tua vida. Deus fez assim. Apenas tenha o cuidado de escolher bem com quem você fale, para que o teu desabafo não se torne um problema ainda maior para você. Esse falar para Deus e para as pessoas de confiança acalma, alivia, reduz níveis de estresse e substitui, troca emoções negativas por outras mais positivas. O processo de falar equivale a uma digestão. Se você não fala, fica entalado na garganta
e da congestão emocional. O versículo 30 desse salmo é extraordinário. No meio dessa bagunça toda, a Bíblia diz que Davi fala: louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graça. Encontre motivo de gratidão e celebre. Gratidão não é uma moda. Muitos acham que nesse momento está muito na moda, né? Ser grato, gratidão. Nesse momento nos quais muitas filosofias e muitas maneiras de trabalhar, onde o pensamento positivo é erroneamente jogado muitas vezes no meio de muitas conversas ou pregações. Eu acredito no ser positivo, né? Nós fizemos isso também, uma série muito grande sobre a positividade, né? Uma atitude positiva, ela muda a minha maneira de reagir à vida e ao mundo, me faz viver melhor. Mas isso é muito diferente de pensamento positivo, né? Mas nessa atitude de positividade sempre deve se encaixar algo que chama gratidão. Dar graças é uma orientação constante na Bíblia. Ações de graça é apropriar-se da resposta para a graça de Deus em nossas vidas. Compreenda, nesse termos, ação de graça não é um simples muito obrigado, Senhor. Não se resume a conhecer que Deus atendeu a um pedido, a uma súplica, mas é uma condição da alma. Ação de graça é muito mais do que isso. Paulo fala aos Tessalonicenses, por exemplo, ele diz, olha, regozijem-se sempre, orai sem cessar, em tudo de graça. Em toda circunstância, sejam gratos. E o sentido é esse mesmo. Paulo exorta os cristãos, de consequência, ele te exorta, ele me exorta a darem graça em todas as situações, mas de uma forma que o meu coração é grato. Um testemunho pela oração atendida, ainda mesmo dela ser atendida, ou mesmo que ela não seja atendida, porque eu acredito que Deus, Ele é maior do que eu, Ele enxerga mais além do que eu. Por isso, se uma oração não é atendida, pode ter vários motivos. Primeiro, ainda não é o tempo. Lembra quando Daniel, por exemplo, orou a Deus e o anjo chegou a ele depois de 21 dias e falou: olha, Daniel, 21 dias atrás, desde o comecinho que você dobrou o joelho no chão, nós lá no céu ouvimos a tua oração e nós vimos Deus se levantar e eu vou atender aquele pedido. E Ele me mandou para te atender, mas nessa viagem do céu até aqui eu enfrentei muitas lutas. Muitas forças contrárias não queriam que você fosse abençoado. Eu precisei pedir ajuda para outros anjos para chegar até a ti. O negócio lá estava bravo. A luta estava grande, mas Deus é maior. Eu cheguei até aqui. Ou seja, às vezes não é o tempo de Deus. Deus está trabalhando. Ou às vezes, a resposta é não. Porque aquilo te faria mal. Pai, posso comer um sorvete? Pode, filho. Aí come o sorvete. Pai, posso outro? Hoje é domingo. Tá bom, mas não pode. Pai, posso outro? Agora não dá. Mas por quê? Porque te faz mal. Criança, queria o terceiro, queria o quarto, queria o quinto, queria o sexto, mas não dá. O pai sabe que aquilo faz mal para ele. A resposta não sempre é negativa. Aliás, a resposta não de Deus sempre é positiva. Porque Deus nos dá
só aquilo que faz bem para a nossa vida. Eu te convido nesta noite a olhar em volta, parar por um minuto e encontrar motivos para agradecer a Deus. Agradecer para a tua vida, agradecer para a tua saúde, agradecer para a tua família, agradecer para a tua esposa, para o teu marido, para os teus filhos, agradecer pelo dinheiro que você tem, agradecer pelo teto que está em cima da tua casa, agradecer pela internet que você está usando hoje para escutar essa mensagem, agradecer por todas as coisas. Redireciona nessa noite os pensamentos do caos, da dor, para a esperança. E redirecionar os pensamentos de chave para a cura, onde tudo começa. Versículo 30 e versículo 32 dizem assim: louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graça. Os necessitados o verão e se alegrarão. E a vocês que buscam a Deus, vida ao seu coração. Mude sua perspectiva de ver a vida. Romanos 12:1 ensina que vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus somente através de uma transformação que vem pela renovação do nosso entendimento. Sem ser renovados, eu e você podemos falar dessa boa, perfeita e agradável, podemos proclamar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas nunca vamos experimentá-la. Ou seja, decida olhar para o que há de bom, direcionar os seus pensamentos para a gratidão e experimentar a transformação paulatina das suas emoções. Não é de uma vez, talvez, é um dia a cada dia você vai melhorando paulatinamente. A cada dia você vai melhorando devagarzinho, para que você possa ver a glória de Deus na tua vida de uma forma extraordinária. Versículo 34 e 35, já indo para o final. Não acredite muito no pregador que diz: estou indo para o final. Louvem os céus e a terra, os mares e tudo que neles se move, pois Deus salvará Sião e reconstruirá a cidade de Judá. Encontre a sua reconstrução em Deus. Esta é uma ótima notícia. Talvez você esteja em ruínas, talvez você esteja destruído, mas a vontade de Deus é aquela de nos reconstruir. Deus reconstruirá, Ele pode. Deus reconstruirá, Ele consegue. Não há nada que Ele não possa realizar, nada que Ele não possa reconstruir. Nada. Essa segurança nos acalma e nos dá chão. A segurança que Deus reconstrói me dá de volta ao chão. O salmista dizia: estou submergindo. Mas quando ele encontrou em Deus a esperança e depositou nele a confiança de uma reconstrução, ele encontrou de volta o próprio chão. Sabemos que da maneira mais perfeita Ele virá em nosso socorro e nos moldará para em abundância, em saúde, prosseguir. Seus planos são eternos e vão se cumprir. Profetiza isso sobre a tua vida nessa noite. Os planos do meu Deus são eternos e vão se cumprir. Sabemos que todas as coisas cooperam para o meu bem, por isso eu vou prosseguir.
prosseguir. Eu não vou parar. Porque Deus vai reconstruir. Versículo 34, 35 ainda. A palavra de Deus diz assim: então o povo ali viverá e tomará posse da terra. A descendência dos seus servos a herderá. E nela habitarão os que amam o seu nome. Viva satisfeito da vida no reino. Sim, tomaremos posse da terra do equilíbrio, da mansidão, da bonança, das emoções tomadas pelo Espírito Santo, ao ponto de deixar até o legado sobre a terra. Profetiza nesse momento: a minha vida não acabou. O meu ministério não acabou. Deus tem ainda coisas extraordinárias a fazer na minha vida e através da minha vida. Não só vocês serão tomados pela verdade do reino que governa a vida dos filhos de Deus, mas todos aqueles que estiveram sob a sua cobertura e a sua liderança, pois vocês amam o nome do Senhor. Deus vai te restaurar como líder. Agora sim, uma vez que você aprendeu a liderar os seus sentimentos, as suas emoções, Deus vai te restabelecer como líder na casa do Senhor. Habitaremos como herdeiros destes lugares de descanso, de consolo, de graça, de amor incondicional, de um Deus que ama, de um Deus que se importa, de um Deus que nutre, de um Deus que empodera os que neles confiam. Concluindo, agora é verdade. Você foi feito para reinar. E deixa eu te falar algo de mais profundo, mais legal e mais bonito. Você foi feito para reinar em vida. Tem muitas pessoas que dizem: eu reinarei um dia. Não. O teu Deus não é o Deus do futuro. O teu Deus não é o Deus do passado. O teu Deus é o Deus do presente. Ele também, o Deus do passado, o Deus do futuro. Mas principalmente, Ele é o Deus do presente. Mas suas emoções precisam ser conduzidas nesse sentido. Para que elas naveguem a seu favor. Teremos em nome de Jesus tudo o que é necessário. Somos dotados de habilidade, dons e graça para vencermos nossas emoções e nossos desequilíbrios. O Espírito Santo habita em você. E se Ele não habita, receba agora em nome de Jesus. Temos em Jesus tudo o que é necessário. Só Jesus pode nos alinhar com as emoções grandiosas o suficiente para vivermos ilesos nesse mundo dos ataques inoportunos, nos trazendo a uma saudável sanidade sobrenatural. É isso que Deus tem para você, uma saudável sanidade sobrenatural. Use suas emoções para expressar que você encontrou em Jesus um temperamento controlado pelo Espírito Santo. É uma vida de filho, uma vida de filha, satisfeito na vontade, nos planos e propósitos do seu Pai eterno. Pergunto nessa noite para você o que Davi perguntava no Salmo de número 8. O que é o homem para que com ele te importes? O que é o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos e sob os seus pés tudo puseste. Você
é obra-prima da criação. Levanta-se e seja protagonista em Deus da história da sua vida. É isso que Deus tem para você nessa noite. Ele quer protagonizar a tua vida, te transformando, te fazendo bem, te abençoando. Ele quer restaurar os teus sentimentos. É preciso nessa noite começar pelo primeiro passo, que é ter uma conversa franca com Deus. Por isso eu quero louvar o Senhor nessa noite junto com você, com essa música que diz: eu vou contar tudo para Deus. É uma conversa franca que você precisa desenvolver nessa noite com teu Pai. É uma conversa franca. Porque existem coisas que é só você e Deus. E mais não. Esse momento íntimo. Eu sinto o Espírito Santo te abraçando nessa noite. Aleluia, Jesus. Aleluia, Espírito Santo. Abençoa cada pessoa que nesse momento irá ouvir essa música e ele possa aprender na adoração. De teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio pra curá-la e forças para te erguer. O quê? Não, não. Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre Se ergue nessa noite. Se ergue nessa noite. Levanta-te. Levanta-te em nome de Jesus. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando eu contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais pra você. Quando falei onde queria chegar, me disseram pare por aqui, não vale. Mas com Deus foi bem diferente. Ora. Ele me disse vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, ele disse Leandro, prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor. Desde então eu nunca mais me limitei. Eu guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim São melhores. são muito maiores que os meus. Aleluia. Agora eu vou chorar pra Deus. Chora pra Ele. Vou dar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós. Só Ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Aleluia. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, Aleluia. mais ninguém. Aleluia, Senhor. Lugar de Aleluia. rasgar a alma é na presença de Deus. Em nome de Jesus. Não desabafa no Facebook, não. Faz o que Mateus 6:6 diz. Entra no quarto, fecha a porta e conta tudo pra Ele. Conta em segredo, porque publicamente Ele vai te honrar. Eu te abençoo em nome de Jesus. Aleluia. E hoje eu sou igual criança mimada. Não pisa em mim porque eu conto tudo pro meu pai. Eu conto, eu vou chorar pra Deus. Vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só Ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu. E mais ninguém. Aleluia. A partir de hoje é você. Bom, as minhas palavras terminam aqui, mas o agir do Espírito Santo não termina nesse momento. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu gostaria que, se for possível, você agora
no seu íntimo, no seu quarto, no seu lugar, onde você se encontra quando ouvir essa palavra, possa ter um momento com Deus, para que você seja restaurado, para que você seja alcançado pela graça, pelo amor e a misericórdia do Espírito Santo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.